Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos mentores do movimento espírita de todo o Brasil, ao mentor do Brasil, Ismael, a nossa gratidão pelo amparo, pela proteção. Estamos reunidos aqui essa noite, dando sequência ao nosso estudo e também aproveitando que os nossos pensamentos e as nossas emoções estão unidas e conjugadas, rogando não só e vibrando não só por nós, pela nossa família, mas pela pátria Brasil, pelos governantes, pelos administradores públicos, que tenham piedade, que tenham bom coração, enfim, que possam administrar essa pátria com mais amor ao próximo, com mais retidão. A nossa gratidão por estarmos aqui essa noite, por termos conhecido a doutrina espírita, pela proteção que recebemos, pela oportunidade da encarnação, e que essa paz e esse amor que já sentimos possa ser mantido dentro do nosso lar, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Gente, vamos dar a nossa sequência ao nosso estudo. O capítulo dessa noite, a gente está terminando o livro. O próximo livro dessa série é No Mundo Maior. Aqueles que desejarem participar, eu vou postar essa noite já o link do novo grupo, que eu gosto de fazer um outro grupo. Aí vocês migram, quem quiser participar do estudo. Todos estão convidados. Será uma alegria tê-los aqui novamente. E quem quiser convidar, tiver algum amigo interessado, pode passar o convite do grupo para os amigos, tá? Sem problema nenhum. A pessoa só tem que ter uma noção da doutrina para que ela não fique deslocada, não fique perdida, tá? E então estamos terminando. Hoje é o capítulo 18, no 20º capítulo acabou o livro, então nós estamos muito perto de terminar. O próximo livro é No Mundo Maior. Quem quiser adquirir o livro físico, pode comprar na nossa livraria do Oswaldo Cruz, ali na Alencar Lima. E quem não quiser, enfim, ou quem tiver, ótimo. Quem não quiser, quem não puder, eu vou postar em PDF também mais para frente, tá? Vamos lá. A gente tem nesse livro a narração de 5 casos de passamento, de desprendimento, de desencarne. Nós hoje vamos ver mais um caso difícil. Difícil não só porque o espírito ele está distanciado de uma compreensão mais dilatada da vida pós-morte, mas também por tudo que ele vai passar pelo processo da eutanásia, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite também. Mas a gente só não pode esquecer de uma coisa que eu acho de suma importância. A misericórdia do Pai, ela está sempre presente entre todos nós. Não nos acontece nada por um acaso. Então, se passamos por um momento difícil, como esse que a gente vai ver do caso Cavalcante, há de ter uma razão que muitas vezes nós desconhecemos completamente. Só não quero que vocês se esqueçam que a misericórdia do Pai está sempre nos amparando. Então, o Cavalcante é um caso típico disso, apesar de todo o despreparo, apesar de sofrer o processo da eutanásia, a gente vê com que carinho e que amparo que a espiritualidade deu para o Cavalcante. Então, que isso seja a primeira lição dessa noite e que não fique esquecida nos nossos corações essa lembrança, esse ensinamento, que é de suma importância para todos nós. Então, vamos lá, vamos dar a nossa sequência aqui. Agora é o caso Cavalcante. E aí diz assim André Luiz: agora tínhamos sobre os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção.
Então, o quadro do Cavalcante era um quadro muito grave, mas mais grave do que o quadro físico dele é a questão espiritual. Pelo despreparo, como eu disse para vocês, ele estava ali agarrado ao corpo físico e, com isso, dificultando demais o processo do desencarne dele, porque ele estava fazendo uma sintonia imensa com o corpo físico. E a gente vai ver o trabalho que o Cavalcante vai dar para a espiritualidade. Mas, apesar de tudo, a espiritualidade não desiste. É uma outra coisa que a gente precisa ficar ciente, porque a gente, às vezes, apesar de conhecer a questão da morte, já ter morrido várias vezes, mesmo nós sendo espíritas, nós, às vezes, ainda tememos a morte. Então, é importante a gente entender que a gente é sempre ajudado, sempre. É claro que se a gente se ajuda, mais fácil é. Mas mesmo assim a gente vê que eles não abandonam o Cavalcante em momento nenhum e fazem de tudo para o Cavalcante conseguir ter o melhor passamento possível. Então vamos lá. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Eu botei abaixo aí uma pequena passagem desse livrinho do Emmanuel, intitulado Pensamento e Vida. É muito interessante esse livro, porque, apesar desse livro ele ser um livro fininho, ele é de difícil compreensão. E é um livro, assim, vasto, rico em conhecimento. Cada vez que a gente estuda um capítulo desse livro, a gente descobre alguma coisa que não tinha visto antes, ou passa a ter mais uma pergunta, mais uma dúvida em relação ao que já tinha. E ali Emmanuel, ele deixa bem claro que o pensamento nosso é uma força eletromagnética. Então, veja bem, se o Cavalcante estava ali apegado, né, com o pensamento dele, com a mente, porque é na mente que se produzem os pensamentos. Mente ainda é matéria, e pensamento também é matéria. Isso está nas obras Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Então, entenda, são matérias ainda, são matéria. E a vontade, segundo Emmanuel, ela é aquela que gerencia a mente, que administra a mente. Então, imagina se o Cavalcante estava usando toda a vontade que ele tinha dentro dele para permanecer vivo e entendendo que na mente, que a mente é matéria, e ela produz os pensamentos, que é um subproduto da mente, e que também é matéria, o quanto que ele cada vez mais não se mantava ao corpo físico, principalmente pelos centros vitrais, ou os chakras, que é ali que se faz a maior ligação, é ali que se conjuga a maior ligação do perispírito com o corpo físico. Então, imagina o Cavalcante, ele estava completamente imantado ao corpo físico. Quanto sofrimento esse espírito iria sofrer se ele não fosse extremamente ajudado pela espiritualidade? Porque diante da morte ele estava com tanto medo, tanta incerteza da vida pós-morte, e principalmente porque ele trazia o coração maculado que não havia sido um bom esposo. Isso era uma outra questão, porque não era a única. Uma, porque ele tinha medo, mesmo que desconhecia a questão pós-morte, ele temia o purgatório e o inferno. Olha só, porque essa era a compreensão do Cavalcante, a questão do purgatório e inferno, que a gente sabe que fora importante no nosso processo de evolução, porque precisávamos, durante um largo período de tempo, nós sermos contidos pelo processo da intimidação. Porque senão o homem não ia fazer nada. Ele ia ficar sentado só errando o tempo todo. Imagina que se mesmo com a ideia de que se morresse poderia ir para o inferno, uma coisa tenebrosa, que era descrito o inferno, a gente já aprontava, imagine se a gente não tivesse nada para frear a gente, quanto que a gente não estaria errando. Então,
O Cavalcante, por dois fatores, ele temia a morte. Um, porque ele tinha pavor do purgatório e do inferno, e outro, porque ele precisava muito encontrar a esposa dele, que ele julgava ainda estar encarnada, para pedir desculpas porque ele não se achou um bom marido. Então, imagina tanta coisa que estava na cabeça dele, o quanto que mantinha ele preso, sintonizado com o corpo físico. Então, as forças de adesão e coesão estavam ali, ó, firmes pelo processo da vontade, que é aquela que administra toda a mente. E não podemos esquecer que mente, pensamento é matéria. Então, se ele estava empregando toda a vontade dele para permanecer vivo a qualquer preço, imagina o quanto que ia ser difícil o processo de desencarne dele. Então, vamos lá. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Então, olha só, 4 dias eles estavam tentando, ali com o Cavalcante, para ver se ele, né, relaxava e se permitia ir embora, porque o corpo estava muito mal, a gente vê isso. Ele já estava cheirando a podre. Então, olha só, e ele ainda assim agarrado à questão do corpo físico. E eles estão 4 dias trabalhando. Então, veja bem, como a gente é amparado. A gente é muito amparado e não tem noção. E aí, como ele era católico, o que ele queria receber? A extrema-unção, queria receber conselho do padre, porque ele foi católico, ele foi um trabalhador do movimento católico. Ele manda chamar o sacerdote, esperando o quê? Receber desse sacerdote consolo. É o que nós queríamos também receber se a gente tivesse nos nossos momentos finais de vida aqui, e se a gente tivesse com algum sofrimento, a gente ia querer também um coração para desabafar. E ele julgou que o sacerdote seria o melhor para ele. Coitado, mal sabe, né? O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou. Quer dizer, ele conversou com o sacerdote, ele falou que ele queria encontrar a esposa, que ele já tinha pensado bem e que ele achava que realmente não tinha sido um bom esposo, que ele havia se dedicado mais à religião do que à casa. Um erro, porque a gente tem um dia de 24 horas, a gente tem que se dedicar a todas as coisas de forma dividida. É isso que é bom para a gente pensar na nossa vida também. Então, aquele argumento, eu nunca tenho tempo para a doutrina, é um problema. Eu nunca tenho tempo para a minha família, é o mesmo problema. Eu só tenho tempo para trabalhar, é um problema também. A gente tem que dividir as coisas. Nós somos um ser, como Joana de Ângeles fala, bio, psico, sócio, espiritual. Então, a gente tem necessidades sociais, precisamos viver em sociedade, em família. Temos necessidades emocionais, então precisamos nos abastecer uns com os outros, né, e cuidar também do nosso mundo interior. Temos necessidades espirituais, então precisamos cuidar da nossa parte espiritual com a religião que nós escolhemos para a nossa vida. E temos necessidades que são necessidades físicas, precisamos cuidar desse corpo, dando uma boa alimentação, dando descanso, dando os cuidados que for necessário. E como diz Francisco de Assis, ele é o nosso jumentinho, a gente vai prestar conta desse jumentinho. Então, eu entendo que a gente tem que cuidar. Então, não tem argumentação. E aí, o que o Cavalcante acabou vendo? Que ele não soube equilibrar esses fatores na vida dele. E ele queria muito encontrar a esposa, e ele estava disposto até, ele estava tão desprendido nesse sentido, veja bem, ele estava desprendido nesse sentido, mas não estava desprendido da matéria, né? Que ele até aceitava que ela fosse acompanhada do outro marido. Então, olha só, ele estava com o coração dele aberto mesmo, que ele não estava se importando se ela fosse com o marido e se aquele homem, que agora era o marido dela, ouvisse ele pedir desculpas por ele ter sido um marido que não foi um marido exemplar para ela. Então, veja que nesse ponto, o Cavalcante está desprendido, ele tem humildade, mas para desencarnar ele não tem.
Tá vendo? A nossa vida é assim, a gente é bom numa coisa e é ruim na outra. A gente acerta num ângulo da nossa vida e em outro a gente é capenga. Às vezes a gente, como profissional, é maravilhoso, mas às vezes, como companheiro de jornada daquelas pessoas que a gente escolheu para viver com a gente, para a gente viver com ela, a gente não é bom. Às vezes a gente é muito bom em família, mas não é muito bom em sociedade. Às vezes a gente é muito bom em sociedade, mas não é muito bom no trabalho. A gente tem arestas para parar. E cada um de nós sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, veja, Cavalcante, nessa parte, ele estava bem resolvido. Mas com relação à morte, ele estava agarrado ao corpo tudo que ele podia. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. O corpo pode estar podre, mas eu quero ficar aqui. Então, isso não é para a gente criticar o Cavalcante, isso é para a gente ter uma noção da onde a gente está capenga e trabalhar aonde a gente precisar trabalhar mais. E aí o sacerdote se afastou aliviado, por quê? Porque o Cavalcante estava fedendo a podre. Eu compreendo que é isso, porque eu sou da área de saúde, eu já atendi gente em estado difícil. E nem todo mundo aguenta, né? Quem é da área de saúde sabe, a gente acaba acostumando com o tempo. Mesmo assim, uns mais, outros menos. Tem gente que se acostuma com facilidade a esse processo e tem gente que não consegue nem atender, tem dificuldade. Mas o sacerdote, bem descaridoso, não disfarçou a cara dele, né? Não deixou transparecer o mal-estar. Isso é muita descaridade, gente. Porque a pessoa está ali numa condição final, né? O que ela pode fazer? Nada. Então, é uma descaridade, né? O sacerdote, depois que ouviu ele, falou para ele parar de se preocupar com aquilo, meio que, né, despachou ele literalmente, se afastou e foi indagar do médico que estava assistindo, o plantonista provavelmente, foi indagar com ele sobre a questão do Cavalcante. Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Perguntou o sacerdote. Morre ou não morre? Olha a pressa, olha a descaridade. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem sabe a hora da morte é Deus, né? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Olha a descaridade, foi tamanha. Ele podia ter guardado isso para as sessões de terapia dele, né? Que ele já tivesse, sim, sem paciência nenhuma, até a gente entende. Mas ele ter feito, externado essa falta de paciência foi o fim da picada. Para uma pessoa que fosse da área de saúde ou da área religiosa, dois profissionais ou duas pessoas que não consigo conceber isso daí. Não é concebível isso. O sacerdote, porque ele está ali servindo em nome de Deus, em nome do Cristo, nesse caso ali, então ele não podia ser descaridoso dessa forma. Isso até me lembrou uma história que contam, né, um folclore, uma história folclórica, que diz que Jesus caminhava com seus discípulos por uma estrada e, em dado momento, eles encontram uma carcaça de um animal, né, um animal que estava em estado de putrefação. E aí os discípulos, né, se afastam, ai, que cheiro ruim, saem para o lado, e Jesus vira e fala assim, que belos dentes tinham esse animal, né? Quer dizer, olha o foco, olha o foco. Então, esse sacerdote só olhou o cheiro, mas não olhou os belos dentes do Cavalcante, né? Entre aspas, os belos dentes do Cavalcante. E aí, a resposta do médico ainda foi melhor do que a do sacerdote. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, vem examinando a possibilidade da eutanásia. Então, triste, né? Porque a nossa formação acadêmica, gente, e eu falo formação acadêmica não só na área de saúde, não, em qualquer área, mas toda a nossa formação acadêmica é materialista, porque a nossa ciência é materialista. Então, se a gente olhar do ponto de vista de um materialista, ele está agindo até com caridade. Se eu for olhar com os mesmos olhos que esse médico, né? Se eu fosse materialista, parece que é uma caridade a eutanásia. Porém, eu conhecendo mais a fundo as questões espirituais, eu sei que isso é uma baita descaridade. Mas para o médico, não. Ele acha até que ele vai fazer um favor para o Cavalcante, abreviando o sofrimento dele. Só estou chamando atenção para isso,
para a gente não julgar, como Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida em que você julgar, você será julgado. O médico está agindo com o nível de consciência dele, com aquilo que ele aprendeu. E se ele não tinha uma religião para permear a formação profissional dele, ele foi acostumado a entender que a eutanásia é um bom caminho para aquele que sofre. Porém, nós que temos a religião e temos o entendimento da vida espiritual, de que nós somos espíritos imortais, nós não somos a favor da eutanásia. Então, eu só estou tocando nesse assunto que eu não estou botando panos quentes em cima do médico, mas eu estou dizendo que a gente tem que entender porque esse é o nível de evolução dele. Essa é a forma com que ele olha para a vida. E aí, sacerdote, parece-me... Ó, isso aqui é dureza, né? Parece-me caridade retargue o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. Aí que foi triste, não foi o médico dizer que ia fazer eutanásia, mas foi aquele que estudou teologia, que conheceu a fundo muitas coisas, que tem uma vasta cultura religiosa, falar e concordar, dar aval que o médico deveria mesmo fazer isso. Isso foi a parte grave. Também não estou aqui para julgar o sacerdote, porém, para a gente ver o nível da caridade. Isso me lembrou muito a passagem da parábola do bom samaritano, em que passa o sacerdote, que tem conhecimento profundo das leis de Deus, e passa batido. Passa o levita, que também é um trabalhador administrativo dos templos religiosos e conhece também a lei, e passa batido. E aquele, então, que sofreu o preconceito de uma sociedade, que era tido como uma pessoa impura, para e pratica a caridade. Né? Então, assim, é só para a gente ver como a gente ainda está longe de muita coisa. O médico eu entendo, o sacerdote eu lamento. Então, vamos lá. Tem um livro grossão chamado Perispírito, do Zalmino Zimmermann. O que fez o Zalmino Zimmermann? Ele pegou todas as obras de André Luiz, de Gabriel Delane, principalmente, que trabalha com a parte científica, e outros autores, né? Filósofos, como o filósofo italiano Pietro Baldi. Ele pega faz um apanhado desses autores e vai escrever tudo que ele pode sobre o perispírito. É um livro muito interessante, muito rico, tudo tem a fonte bibliográfica, tudo que ele escreve, ele diz de onde ele tirou. É um livro bastante interessante, que vai informar para a gente o problema da eutanásia. Eu vou ler rápido, tá? Na eutanásia, da mesma forma, pode o desencarnante ficar sujeito aos efeitos de um delicado trauma perispirítico, ainda que de repercussão bem menos significativa do que no suicídio. Então, é claro, pode fazer uma marca no perispírito significativa, pode dificultar o processo desencarnatório, a gente viu o caso Cavalcante que sim. Ele diz que é claro que a perturbação é menor do que no suicídio. Por quê? Porque no suicídio eu tiro a minha vida, né? Já na eutanásia, em geral, alguém me tira, a menos que foi a meu pedido. Aí já é complicado. Aí é o suicídio assistido, né? Mesmo porque é ausente, na maioria das vezes, a vontade do doente. Então, se está ausente a vontade do doente na hora do processo da eutanásia, ou seja, ele não queria que cometesse, ele nunca deixou isso claro, podia até ter desejado, mas nunca falou isso, se não foi verbalmente externado, ele tem os atenuantes. Agora, se foi uma eutanásia pedida anterior ao processo da eutanásia, também é complicado, porque é um suicídio assistido. É que a interrupção da vida orgânica programada, a dizer, provida da reserva vital, né, do fluido vital que lhe diz respeito, impede que se escoem normalmente as forças de sustentação física, ao mesmo tempo que vão sendo drenadas para a carne as cargas deletérias que ainda impregnam o perispírito. Então, duas coisas que precisam ser chamadas atenção. Uma, mesmo, por exemplo, o caso do Cavalcante, que o fluido vital já está se esgotando, mas ainda
existe sempre um restinho que precisa acabar de ser drenado. Se comete-se a eutanásia, esse restinho não é drenado, fica retido no perispírito, que vai fazer afinidade, porque o fluido vital tem muito mais afinidade com a matéria do que com o perispírito, vai fazer, portanto, o quê? Vai dificultar o processo do desatar os laços finais no processo do desencarne. Outra questão que é de suma importância. A gente sabe que o nosso corpo físico é como uma esponja. Então, a gente não sabe, naquele processo ali, aquela doença que aquela pessoa está passando, ela precisa ser acabada de ser escoada, absorvida para o corpo físico, para que ele possa, ao desencarnar, ir com o perispírito dele com menor marcas, ou até isento das marcas, que a gente vê aqui para quitar conta, gente. Então, entenda, se eu faço a eutanásia, eu estou impedindo que aquele restinho de marca, às vezes, que está no meu perispírito, acabe de escoar para o corpo físico. Então, eu estou me privando da minha própria libertação, da limpeza do meu próprio perispírito, que é o meu corpo espiritual. Eu não sei se eu me fiz entender para todo mundo. Se eu não me fiz, vocês me façam retornar com a explicação. Todos entenderam? Então, tem duas questões aqui em jogo. Uma é o restinho do fluido vital que precisa ser escoado vagarosamente, para não ser uma coisa traumática. Segundo questão, a doença que precisa ser escoada para ficar toda no corpo físico e limpar o perispírito das suas marcas de vidas passadas. Eu estou me privando dessas duas questões na hora da eutanásia. Então, entende por que também que nós não somos a favor da eutanásia? No caso da morte cerebral, isso é polêmico toda a vida. É muito polêmico. A eutanásia não deve ser provocada nem na morte cerebral. O bom seria isso. Mas aí tem a questão da retirada dos órgãos, né? Eu não vou entrar com essa questão hoje, eu peço desculpas, mas eu não vou entrar nesses méritos essa noite sobre a questão da doação de órgãos. Porque a gente sabe, quando há a morte cerebral de verdade, né? É ali o momento em que precisa ser doados os órgãos. A questão maior, a questão da doação de órgãos, gente, é a questão do meu vínculo, do meu apego com o corpo físico. Se eu estou bem desapegado e se realmente já houve morte cerebral, eu só vou responder mais ou menos, tá? Beleza. O problema é se eu não estou agarrado, preso ao meu corpo físico. Aí eu vou ressentir, tá? Pode falar, Ana. Nia? Sim. No caso dele, que está dificultando o desenlace, significa o quê? Que esse fluido já escoou o perispírito? Porque ele já, se ele não estivesse dificultando, ele já teria desencarnado. Ele já teria desencarnado normalmente. Então, já passou desse momento? Ele já está passando, porque ele, pelo medo dele, ele está dificultando o processo de desligamento. Então, ele não está facilitando, ele está cada vez mais tentando se agarrar ao corpo físico. Então, dificulta esse processo também do resto do fluido vital poder se escoar. Mas aqui o caso em questão que eu estou falando da eutanásia é que a eutanásia por si só não permite o restinho de escoamento do fluido vital, que sempre tem um restinho que precisa ser escoado. No caso do Cavalcante em si, ele já poderia ter desencarnado. Vocês viram que eles estavam 4 dias tentando desencarnar o Cavalcante. Mas o que aconteceu com o Cavalcante? Tipo assim, não saio, se agarrou lá. Aí acabou acontecendo o processo da eutanásia, que é um outro problema também. Porque na eutanásia, 2 problemas ali, vamos supor, no caso de que eu não queira, vamos supor, me fizeram eutanásia, eu não quero, mas vai ter dificuldade para escoar o resto
do fluido vital, que sempre tem um restinho que precisa ir para o corpo, e também pelo fato de que talvez a doença que eu estou passando é uma doença kármica que precisa acabar de ser escoada por corpo físico. Todo esse processo vai ser dificultoso nesse momento por causa da eutanásia. Quer dizer, a atitude dele está funcionando, no caso, como a eutanásia. Está atrapalhando esse escoamento do fluido, esse apego dele. Eu não chamaria isso de eutanásia, tá? No caso do Cavalcante. Eu chamaria isso, dentro da doutrina dos espíritos, como um apego demasiado à matéria que dificulta o processo de desencarne, e aí, por conseguinte, o fluido vital tem dificuldade de se escoar, e aí o processo dele de desligamento será muito doloroso se a espiritualidade não intervir. Será muito mais doloroso até. Ele vai acabar vendo. Vamos supor, se a espiritualidade não intervisse, no caso Cavalcante, ele provavelmente iria assistir à decomposição do corpo físico dele. Foi? Nossa. Nossa. Para você ver quanto que a gente apegado à matéria pode ser difícil para a gente. Agora, Teve um caso passado nas outras aulas de uma mulher também que desencarna, ela assiste à decomposição deles. Eles estão dentro da necrópole, foi no enterro do Fábio, se não me engano, e o André Luiz quer ajudar ela, mas descobre que não pode, porque ela tem que passar por aquilo ali. Agora, essa intervenção da espiritualidade, no caso dele, não é a mesma coisa da eutanásia. Eles não estão acelerando o processo, né? Porque ele já chegou no processo. Já chegou no momento, ele pode morrer, não estão acelerando, a espiritualidade nunca faz eutanásia. A espiritualidade só ajuda no processo de desligamento se tiver na hora, caso contrário, a espiritualidade jamais agiria antes e jamais iria derrogar a lei divina, jamais interferiria nesse processo. Eles sabem a hora que eles podem desligar. Tanto que há 4 dias eles tentam desligar o Cavalcante, mas não consegue, o Cavalcante está agarrado no corpo físico. Então, eu não chamaria esse processo do Cavalcante de eutanásia, mas sim de apego demasiado à matéria, ele está muito apegado. Entendi. Oi, Marlene, pode falar. Oi, Eni, você até desculpa se eu vou falar uma tolice muito grande. Veja só, é porque realmente eu tenho muito desconhecimento. Você falou muito em escoar o fluido vital. Uhum. Então, o fluido vital é um líquido? Não, é uma força de expressão, né? Falta de palavras mais adequadas no nosso português, mas o fluido vital ele tem que acabar de ser drenado para o corpo físico, né? Porque sempre ainda tem um restinho que não é o suficiente para manter a vida como nós conhecemos, né? Mas também não foi escoado para permitir que a morte, o desencarne se dê por completo. A morte já sobreveio. Tanto é que, se tivesse mais fluido vital, a morte ali também seria dificultosa para acontecer, né? Não aconteceria. Porque a morte é um processo de diminuição de fluido vital e maquinaria quebrada. Isso é a morte. Não é só falta de fluido vital, mas é também a maquinaria que está tão quebrada que não adianta mais botar fluido vital. Então, a morte, numa morte comum, são as duas coisas que estão pesando. Diminuição do fluido vital e maquinaria quebrada. Mas, mesmo assim, para o processo aí vem a morte, porque diminui tanto a ponto da morte sobrevir, né? A maquinaria desgasta tanto que não permite mais o funcionamento, e o fluido vital também. Mas ainda tem um restinho de fluido vital, que não é o suficiente para manter a vida. E que precisa ser drenado para o corpo físico, ir embora, porque a gente não pode com o perispírito encharcado de fluido vital. Senão a gente fica preso ao corpo físico na decomposição. Então, o processo normal é esse é o processo normal. Por isso que nos cemitérios, lembram na aula que retratou os outros desencarnes, principalmente acho que foi de Fábio, que eles ficam do Fábio e do Dimas, né? Que eles tem os vampiros lá no cemitério. Por quê?
ao chegar um corpo, eles sabem que ainda tem um restinho de fluido vital. E os espíritos muito apegados à matéria, eles vão lá se embebedar desse fluido vital para quê? Para ter as sensações físicas que eles perderam com a morte, com a perda do corpo físico, ou seja, com a morte. Eu não sei se eu me fiz entender, Marlene. Você consegue fazer, me dar uma comparação? Esse fluido vital é o ar que respiramos? É isso que faz a gente viver? Não. O fluido vital, a gente pode absorvê-lo através da respiração, mas ele não é nada ponderável como o nosso ar. O ar faz parte da nossa tabela periódica. O fluido vital, a ciência nem considera ele, porque ele não é ponderável, ele não é mensurável. Ele é tão etéreo que a gente não consegue vê-lo, não consegue medi-lo, palpá-lo. Não consegue medir. É algo que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. Tá, então agora já estou começando a entrar na minha cabeça. Então, olha, obrigada, tá? Nada, que isso. Vamos lá, Márcia, né? Oi, Márcia. Oi. Você estava falando do fluido vital ser drenado para o corpo, né? Mas ele não é eliminado do corpo? Ele é eliminado primordialmente, olha só, aí que envolve muitas questões, né? Ele está ali. A gente sabe que quando a gente está encarnado, é que eu não entrei nesses detalhes. A gente tem, além do perispírito, a gente tem uma coisa chamada duplo etéreo, tá? Eu não entrei nesses méritos. Segundo o que se sabe que é pouco, é no duplo etéreo que fica a nossa reserva, o nosso fluido vital todo que nós vamos precisar para completar uma vida, que a gente não sabe quanto tempo de vida vai ter, 70, 80, 90, enfim, né? Então, ali está todo o fluido vital que vai sendo passado paulatinamente, na medida da necessidade, para o nosso corpo físico funcionar de forma adequada. No momento da morte, em que a maquinaria, o que é a maquinaria? O corpo físico está no processo da doença, está quebrando, está desarmonizado, está lesado, né? Você vai gastar mais fluido vital, concorda? É um carro desregulado. Imagina um carro que não está regulado, né? Ele vai gastar muita gasolina, não vai? Vai gastar muito fluido vital. Então, no processo da morte, a gente vai consumir, mas faz parte do nosso processo, né? Quando advém a morte física, a maquinaria quebrou e o fluido vital se esgotou. Mas fica sempre um restinho lá no tanque, vamos imaginar, da gasolina, mas não o suficiente para dar partida no carro, entendeu? Mas tem lá um golinho lá na parede do tanque, entendeu? Tem um tiquinho, não é o suficiente para botar o carro para funcionar. Vou colocar assim, vou usar uma linguagem metafórica. Não é o suficiente para o carro funcionar, mas que eu também, como espírito mortal, eu não posso levar isso grudado no meu perispírito, entendeu? Não posso levar. Ele tem que se desfazer, ele tem que ficar, porque eu agora vou para a dimensão espiritual. E a finalidade dele era usar aqui, na dimensão material, no corpo físico. Então, ele deve ser drenado para o corpo físico para, junto com a decomposição do corpo físico, ele também voltar a fazer parte dos fluidos da atmosfera. O corpo físico vai sofrer a desagregação e aqueles elementos do corpo físico vão voltar para a terra, que é a sua origem. Adubo, gente, para vocês entenderem. O corpo físico vai servir de adubo. E o fluido vital, como ele é fluido, não é ponderável, não dá para a gente ver, ele vai voltar o restinho para onde? Para onde ele está, na atmosfera. Porque ele está aqui. Ok? É um restinho. Não serve para a vida, mas é um restinho. Então, aquele restinho que está lá, ele precisa se desfazer, porque a gente não tem mais finalidade para nós. Eu não sei se eu me fiz entender agora. Não, porque, para mim, ele era eliminado ali do dupletério mesmo. Então, esse finzinho era eliminado dali, mas não para o corpo. Segundo eles, vai para o corpo para acabar, porque o dupletério é o corpo que existe justamente porque ele é o nosso depósito, digamos assim.
Então, ele vai acabar, né, se escoando para o corpo, e do corpo ele vai se transformar. O fluido vital restante vai voltar a fazer parte da atmosfera. O corpo físico vai servir de adubo, literalmente. Né? Eu usei a palavra adubo para a gente entender. Não, eu entendi. Tá? Quer dizer, no caso do Fábio, quando esqueci o nome do espírito lá, que ele fica... Não. No caso do Fábio, quando o Fábio... Acho que é o Fábio que morre e que é o Jerônimo, né? O Fábio tem uma morte super tranquila. Tranquila. Isso. Mas ele vai lá e começa a retirar o restante do fluido, exatamente para que não haja... Do perispírito, desprende, porque, na verdade, eles não entram em detalhes sobre o duplo etérico. A gente vai ouvir falar no duplo etérico quando a gente estudar nos domínios da mediunidade. Ali, André Luiz vai falar um pouco mais do duplo etérico no momento, entendeu? No desprendimento da mediunidade, aí a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o duplo etérico. Até porque, Márcia, não tem muita coisa sobre o duplo etérico. Até mesmo nesse livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, a gente não encontra muita coisa. A gente vai olhar nos livros do Jorge Andréa, que ele também se baseia, não tem muita coisa, não se tem muita informação. O que se sabe do duplo é que provavelmente lá ficam as nossas forças, nossas reservas, todas armazenadas lá, e que na medida da vida a gente vai utilizar. É lá também que se encontra o ectoplasma, que vão ser utilizados nas materializações, eles deduzem, mas não se tem muita informação sobre o duplo etérico. Tá bom. É isso que e é isso que o Zalmino coloca aqui também, né? Essas forças, ele coloca assim, provida da reserva vital que lhe diz respeito e impede que se escoem normalmente as forças de sustentação física. Ela se escoem, volta para a humanidade, para a atmosfera, tá? Elas precisam ser drenadas. O corpo físico tem que puxar ela, que é com ele que tem afinidade, para desprender, para ele poder ir livre com o perispírito dele embora. Tá? Uma questão de afinidade. Então, a gente vê que na eutanásia, esse processo da morte, que deveria, o duplo etérico, que está encharcado de fluido vital, né? Se desprender naturalmente do perispírito, né? Na direção do corpo físico, e dali cada um tomar o seu rumo, né? Ser drenado até o corpo físico, ser puxado, né? E aí ele tomar a direção dele, que é voltar para a atmosfera, e o corpo físico se transformar em adubo, e o resto das doenças serem drenados do perispírito para o corpo físico, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Na eutanásia vai dificultar o processo. Tá? Aí que eu perdi o slide. Vamos lá. E a desencarnação do Cavalcante. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar, pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Ele pensava o Cavalcante. Se ela surgisse, acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados. Pedir-lhe-ia perdão. Tamanha a humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Quem é o outro? O atual marido, né? Por que odiar, porventura, ele pensava? Não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera, talvez, em desesperação? Então, assim, ele fez um apanhado da vida dele com muita lucidez em relação a isso. Então, ele queria falar com a mulher, né? Eles trouxeram, então, a esposa, né? E aí vocês viram toda a narração, ele conseguiu pedir desculpas, enfim. Aquela parte ficou resolvida. Porém, não tudo resolvido, né? Primeiro que Cavalcante continua agarrado. E segundo,
que o que acontece? A eutanásia vai acontecer de qualquer maneira. Então, duas coisas dificultando. Uma, o Cavalcante que não se desprendia, né? Estava agarrado, apegado à vida material, e outra que a eutanásia dificultaria todo o processo de desprendimento. Vamos lá. E aí, o que eles fazem? Vendo a dificuldade do Cavalcante, o que eles fazem? Promovem uma hemorragia de grande porte nele, pensando assim, bom, agora ele vai ter que se desprender, né? Interessante a hemorragia, não sei se vocês sabem, mas nas obras de André Luiz a gente vai encontrar isso. O fluido vital, ele circula a corrente sanguínea. E faz sentido, porque não é o fluido vital que vai levar sangue, vida, subsídio para todos os órgãos? Não só ele leva elementos físicos, mas ele também leva o fluido vital. Não sei se vocês sabem disso, mas é pelo sangue que circula o fluido vital. Então, olha que interessante, eles promovem uma hemorragia grande nele, para que ele fique mais liberto ainda, e eles consigam promover o processo de desencarne dele, que já podia, mas que ele relutava. Né? E aí a gente vê o quanto, né, que é difícil para todos nós. E aí eu destaquei esse pensamento do Jerônimo, que eu achei muito interessante. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu, quando questão de claridade e sintonia simplesmente. Ou seja, se a gente estivesse aqui no escuro agora, se a gente acendesse um fósforo, já ia fazer algum lume, a gente não só ia se ver, mas a gente ia ver ao redor. E o que acontece com o Cavalcante ao se desprender do corpo físico? Ele vê a realidade daquela enfermaria que não é nada boa. Nada boa. Mas pura questão também de sintonia. Né? Aí o que acontece com o Cavalcante? Mais apavorado já estava de morrer, mais apavorado o homem ficou. E aí o médico pensou assim, ele já está delirando. Ele não está delirando, ele estava vendo o mundo espiritual, a realidade da enfermaria. Mas, mais uma vez, olha o despreparo dos profissionais por não entenderem, não separar as coisas, por não conseguirem discernir mais do que só a vida material, não entende que Cavalcante não estava alucinando, ele estava narrando a ambiência espiritual da enfermaria. Triste, né, gente? E aí a ex-esposa, ele pede desculpas, ele consegue como é que se diz? Se resolver com ela, né? E nem compreende que ela estava desencarnada. Nem compreende. Né? Tamanho a falta de sintonia dele. Mas, enfim, o que ele precisava, que era ver a esposa e se desculpar, dizer do quanto que ele foi um homem falho em relação a ela, ele faz. Meio caminho andado, né, gente? Para ver como é que a espiritualidade tenta. Né? E aí vem o processo da eutanásia. Quando o médico, então, vai lá achando que está fazendo uma grande caridade para o Cavalcante, aplicando o anestésico para promover a morte dele, a parada cardiorrespiratória, e, ao mesmo tempo, fazer ele dormir, o que eles fazem? Eles começam a dar passes magnéticos longitudinais. Para quê? Para ajudar o Cavalcante a se desfazer daquilo o máximo que pode. Mas entenda, tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. E por mais que eles tentassem ajudar o Cavalcante no processo do desencarne, por ter injetado a substância atrapalhou que os últimos requisitos de fluido vital pudessem se desprender, né, do perispírito dele e sofrer o processo da decomposição natural, não é feita. Né? Então, por mais que eles tentassem ajudar o Cavalcante, eles não conseguem. E é aí que a gente precisa separar as coisas. Morte de desencarnação. Morto ele estava, mas desencarnado ele não estava. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em pleno inconsciente e incapaz de qualquer reação. Porque o anestésico
parou o corpo físico, cessou as impressões do corpo físico, ele não pôde mais se mover. Mas, ao mesmo tempo, como não foi feito o processo de desencarne dele, ele estava ali, ó, igual uma múmia, parado, estatalado no corpo, sem compreender nada que estava acontecendo com ele, num processo de inconsciência e de confusão mental que ele não podia entender. E o médico achando, hoje eu libertei uma pessoa do sofrimento. Não. Libertou ele de ver alguém sofrer na enfermaria. Porém, a pessoa em questão continua em processo de sofrimento porque não chegou a hora H. Porque ele ainda estava preso. E aí, sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, porque atua, interessa os centros do organismo, né? Ele não interessa, deve ser outro nome aí que eu ou seja, impregnou os centros do organismo perispiritual. Que centros são esses? Os centros vitais. E aí fez com que o processo da desencarnação ficasse, digamos assim, congelado. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderíamos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Por que as 12 horas? Para quem da área de saúde sabe, é o tempo que o anestésico vai acabar todos os efeitos. Vai acabar. Então, durante um processo de 12 horas, que eles já dão mesmo uma carga de 12 horas para não ter chance do moribundo voltar à vida, mas aquele medicamento está agindo 12 horas, eles não vão conseguir libertar o Cavalcante. 12 horas ele vai ficar preso ao corpo físico. Eles estão ali, mas não tem como se libertar. É da lei de Deus, da lei da física. Então, não tem como, né, derrogar a lei. Então, tem que esperar, tem que acabar. Tem que esperar as 12 horas. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já havia transcorrido 20 horas. Por quê? Porque ele já estava preso e já tinha uma medicação, mais difícil foi de desimpregnar. Após serviço muito laborioso para nós. Imagina quanto magnetismo foi gasto ali para fazer a limpeza e ajudar o Cavalcante. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar de maior cuidados. Bom, esses 5 minutos finais, esses slides vão para vocês. Eu vou botar a fonte bibliográfica, mas nós temos várias situações éticas para o fim da vida, isso dentro do âmbito da medicina. Tem a eutanásia ativa, voluntária, pedida, solicitada pelo paciente, a involuntária. A distanásia, o que é distanásia? É o prolongamento da morte. Vai se fazendo todos os recursos. Ah, ele precisa dessa medicação, dá. Ah, ele precisa de não sei, do recurso tal, de uma hemodiálise, dá. Ah, ele precisa de não sei mais o que, dá. Leva para o CTI e fica lá cozinhando. O que é a ortotanásia? Ortotanásia é um outro recurso. O que é a ortotanásia? Você dá para o paciente que é terminal, né? Ele é terminal, ele vai morrer. Você dá para ele suporte de hidratação, alimentação e anestésico, mas deixa a doença seguir o rumo, não interfere. Só não deixa a pessoa sofrer, mas deixa a doença no rumo dela. Diferente da distanásia, que você faz de tudo para que a pessoa não morra, para que a doença não leve ao curso final dela, que é a morte. E ainda temos, na sociedade, uma coisa chamada de mistanásia, morte por abandono social. Muito parecida, não vou dizer parecida não para não confundir, mas a mistanásia é quando a pessoa está em casa e ela morre por abandono. Então, ela morreu sem recurso nenhum, sem anestésico, sem hidratação, sem alimentação, sem nada. Morreu porque foi abandonada socialmente, morreu dentro de casa, muitas vezes porque os familiares não dão atenção. Bom, para que eu quero chegar a essa história? O que é lícito dentro da doutrina dos espíritos? A ortotanásia é lícita. O que é ortotanásia?
A ortotanásia o paciente é terminal, ele vai morrer, não tem volta mais. Mas dá-se a ele hidratação, alimentação e medicação para dor, mas deixa o processo da doença em curso, levar ele. A hora que foi, foi. Mas nem prolonga a morte dele, que é o caso da distanásia, e nem comete a eutanásia, que faz com que ele morra antes do tempo. Então, a Associação Médica Espírita, eles chegam a um intermediário. O que é o intermediário? Que é a ortotanásia. Dá-se o suporte e deixa a doença levar a pessoa quando for a hora da pessoa. Então, isso é legal para nós. Eutanásia, a doutrina dos espíritos não dá aval. Tá bom? Não dá aval. Nem o prolongamento da morte, que pensa bem, para que você vai ficar alimentando o sofrimento de uma pessoa? Né? Já sabe que ela não vai voltar. Dá condições para ela, mas não fica tentando recursos para mantê-la mais viva, para tentar sanar o corpo dela, o processo da doença. Como se a doença pudesse ser revertida por alguma maneira, de alguma maneira. Então, eu não sei se eu me fiz entender. Na doutrina dos espíritos, a ortotanásia, ela é aceita. O que é a ortotanásia? Dá hidratação, dá alimentação e dá remédio para dor, mas deixa a doença seguir. Não se faz mais nada pela doença. Deixa a doença levar na hora que tem que levar. Ok? Para todos? Isso aqui é o que é feito na ortotanásia, né? Dá analgesia, deixa a pessoa na presença dos familiares, se a pessoa puder ficar em casa, melhor, se não puder, deixa a pessoa num quarto hospitalar, não bota no CTI, mas dá condições para ela, dá todo o apoio psicológico e religioso que ela precisar, não deixa ela ser abandonada, enfim, faz o que for possível, mas deixa a doença levar. Tá? Então, essa foi a questão. Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, nós temos um minutinho, ou podem ainda me perguntar na outra aula também, se quiser, tá? Os slides vão para vocês. Pode falar, Loriana. Eli, eu vejo assim, o fluido vital, Sim. Mal comparando e grossamente, com um perfume. Porque o perfume ele tem uma essência. Se você deixar o vidro aberto, essa essência vai embora. Então, é mais ou menos assim que eu imagino um fluido vital, que é uma essência que o corpo tem, que a matéria tem, e que, quando chega a hora, vai se diluindo, vai indo embora, mais ou menos assim. É como se fosse evaporando, né? Isso, deixa evaporar, evaporar. Só não retém o vidro, não tenta fechar a tampa, deixa ela evaporar. Exatamente. A tua comparação foi boa. Tá bom. Marlene. Oi, Marlene. Você quer falar ou levantou a mão sem querer? Não, eu levantei sim. Que eu queria contar para vocês que isso que você falou, sem o nome ortotanásia, que esse nome eu estou aprendendo agora, sim. Mas a explicação eu já fiz em cartório com advogada, que é exatamente isso que eu quero para mim. Então, eu já deixei tudo em cartório, para os meus irmãos, se ainda existirem, para os meus filhos, fazerem exatamente isso. Nada de ficar prolongando nada. Chegou a minha hora, chegou. Dá o suporte, como eu disse, aqueles 3 suportes, hidratação, alimentação e anestésico, e deixa a doença levar. Se não tem volta, porque tem doença que não tem volta, gente. Um paciente terminal como o Cavalcante não vai voltar nunca. Não vai voltar. Eu tirei isso pela minha mãe, que ficou toda a vida no CTI. Isso. Era uma tristeza, 3 meses de um sofrimento, quando a gente sabia que ela não ia melhorar, a gente sabia disso. Mas imagine se os meus irmãos jamais pensariam nisso. Então, eu já deixei preparado. Por favor, é o suficiente. Acabou. Então, ninguém precisa brigar, porque os meus irmãos, Deus me livre, guarde de falar uma coisa dessas para eles. Romperiam comigo. Mas se for um desejo teu, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Agora vai ser, porque está em documento em cartório. Então, vão te dar assistência, mas vão deixar a doença, que é terminal, te levar embora. Isso, está na hora, pronto. Deixa Deus decidir, né? Deus e seus trabalhadores, porque esses trabalhadores de Jesus, eles sabem, eles recebem ordem, se podem ou não desligar a pessoa, né?
Então, a espiritualidade nunca comete eutanásia. Só é desligado o moribundo na hora que ele pode ser desligado. Então, vamos deixar quem de direito fazer isso, e não a gente que não tem conhecimento de causa querer abreviar ou prolongar uma coisa que não tem sentido, né? Nada como o caminho do equilíbrio, né? Nem tanta terra, nem tanto ao mar. Foi para todos? Então, eu vou pedir a Leida que faça uma breve prece para a gente, que a gente já ultrapassou uns 2 minutinhos, eu sei que vocês têm outra aula, tá? Por favor, Leida. Deus nosso Pai, Jesus, querido Mestre, e aos demais amigos da espiritualidade, te agradecemos, Senhor, pelos irmãos aqui presentes nesse estudo, bem como também a presença da espiritualidade amiga, não só no nosso estudo, mas também em cada lar, direcionando o afeto, o afago, pensamentos positivos para que assim possamos ter, através da nossa condição moral, captar os benefícios da espiritualidade para o nosso melhor viver. Que nos envolva nessa semana, auxiliando-nos nas decisões, auxiliando-nos no nosso dia a dia, mas com amor e sabedoria. Obrigada imensamente, querido Pai, pelo auxílio que nos deste e que nos envolva, agora e sempre, que assim seja. Assim seja.